administrativo, toda a parte de gestão e do financeiro aqui na clínica, né? Então, a nossa intenção aqui na clínica, além de oferecer esse trabalho multidisciplinar, é também oferecer uma experiência para esses pacientes que nos procuram, né? Porque a gente sabe que hoje tem muitas clínicas de estética. Então, qual é o nosso diferencial aqui na clínica? Além da equipe multidisciplinar, a gente também tem um preço bastante competitivo e a gente trabalha com ótimos materiais, tá? A gente não abre mão de trabalhar com o que existe de melhor hoje no mercado da estética. Então, a gente procura também oferecer atendimento personalizado para os nossos pacientes, né? Para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam em casa aqui conosco. Então, minha mãe faz toda essa parte também de acolher os nossos pacientes, né? De dar uma atenção especial. E eles realmente relatam que se sentem muito à vontade conosco aqui na clínica. Então, além de toda essa questão de dar uma atenção para o nosso paciente, né? A gente também procura fazer alguns mini eventos que a gente chama, tá? Algumas promoções, por exemplo, o dia do Botox, o dia do laser, o dia da criofrequência. E nesse dia a gente procura mimar, trazer um mimo a mais para o nosso paciente, né? Agora acabou adaptando a nossa realidade, né? Então, em função da pandemia, aqui na foto vocês até podem ver, a gente faz uns kitzinhos com nuts para os pacientes, aguinha saborizada, né? Tudo que os pacientes levam, algumas coisas eles consomem aqui na clínica, para que a gente tenha também esse cuidado agora em tempos de pandemia, né? Que é muito necessário. Antes da pandemia, a gente também trazia algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, aqui sorvetinho, gelinho personalizado. Esse aqui foi o dia do preenchimento labial aqui na clínica. Então, a gente já trouxe o sorvete já com a intenção de oferecer algo geladinho, né? Que vai minimizar também o desconforto do paciente preenchimento labial. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Nesse dia também a gente deu o gloss personalizado para os pacientes que fizeram o procedimento, né? Que foi um dia de promoção. Então, além desses eventos, né, para prospectar novos pacientes e acolher aqueles que a gente já tem, dar um carinho especial para aqueles que a gente já tem, a gente utiliza o Instagram também, uma ferramenta muito forte para atrair novos pacientes, né? Então, no Instagram a gente compartilha várias dicas, né? Traz várias informações para os nossos pacientes também. A gente realiza sorteios, as promos, né? Então, o Instagram ele é uma ferramenta bem legal, tá? Ele traz bastante paciente, ele traz bastante retorno. É um investimento que, de fato, vale muito a pena para nós aqui na clínica. Mas, mais ainda do que o nosso Instagram, o que traz muito retorno é o boca a boca. Por isso que é essencial que a gente entregue um trabalho, entregue um resultado bom para o nosso paciente. Porque o que realmente traz um retorno é aquele paciente que sai satisfeito da tua clínica e conta para as outras pessoas sobre a experiência que ele teve, né? Então, além de tudo isso, né? Além de ter essa ferramenta do Instagram, eu considero muito importante, gente, tá sempre se atualizando, em constante atualização. Quem trabalha com estética sabe, todo dia aparece uma novidade, uma técnica nova. Então, a gente tem que estar sempre fazendo cursos para se atualizar, né? A gente tem que ter humildade de saber que, por mais que a gente tenha experiência, a gente não sabe tudo. Então, fazer cursos para se atualizar é sempre muito importante na nossa área, tá? E é isso que vai nos tornar um profissional diferenciado. Então, aqui eu trouxe fotos de alguns cursos que eu realizei agora. Então, essa primeira fotinha aqui que a gente está com um jalequinho descartável azul é um curso que eu fiz em cadáver fresco, tá? Que eu sempre digo que foi uma experiência incrível, foi um divisor de águas na minha trajetória profissional, com certeza, tá? É algo que eu recomendo para todo mundo. E aqui tem fotos de outros 2 cursos que eu fiz, que é mais da parte de harmonização facial avançada. Então, gente, realmente é muita dedicação, tá? Que a gente tem que ter para atuar nessa área. É um investimento, não vou dizer para vocês que os cursos são baratos, os cursos de harmonização facial bons que a gente tem hoje, os cursos caros
tá? Então, é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, é realmente uma dedicação que a gente tem que ter para se tornar um profissional qualificado, porque a pós-graduação, ela nos habilita a fazer os procedimentos estéticos e a gente sai, sim, sabendo fazer alguns procedimentos, né? Mas a gente vai se qualificar realmente com a prática, né? No nosso dia a dia e fazendo os cursos. Por isso é muito importante que a gente faça esses cursos de especialização depois da pós-graduação, né? Então, além de toda essa dedicação com relação aos cursos que a gente tem que ter, o que mais é necessário para se tornar um farmacêutico especialista em estética avançada? Então, a gente tem que ter a pós-graduação, né, reconhecida pelo MEC, ou ser egresso de algum curso livre que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia. Gente, eu não tenho conhecimento de algum curso livre que seja reconhecido pelo nosso conselho, tá? Algum curso que tu faça no final de semana ou ali 3 dias e que tu te torne habilitado a realizar os procedimentos estéticos minimamente invasivos, tá? Não tenho conhecimento de nenhum, mas pode ser que exista e eu não conheça, certo? Até se alguém conhece algum, me conta. Então, aqui eu trouxe para vocês as técnicas, né, que são regulamentadas, os procedimentos estéticos que nós podemos fazer como farmacêuticos estéticos. Então, a toxina botulínica, os preenchimentos, os peelings químicos, microagulhamento, os fios de sustentação, os lasers, né, o procedimento estético injetável para microvasos, criolipólise e a carboxiterapia. Eu vou explicar para vocês brevemente sobre cada um desses procedimentos, né? Porque na verdade eu poderia ficar a noite inteira aqui falando para vocês sobre cada um deles, né? Então, outros recursos, né, que o farmacêutico esteta pode realizar é toda essa parte de avaliação, definição das estratégias, né, e o acompanhamento desse paciente que a gente vai estar tratando. Então, todos os meus pacientes, antes de fazer qualquer procedimento estético, eles passam por uma avaliação, né? Por uma anamnese criteriosa. Então, nessa anamnese, eu coleto todas as informações do meu paciente, o histórico clínico, os hábitos dele, porque tudo isso vai influenciar diretamente no resultado que a gente vai ter no nosso paciente. Então, eu costumo dizer que essa parte da anamnese, né, a nossa avaliação, ela é ainda mais importante do que o procedimento em si, porque qualquer pessoa treinada consegue injetar um botox, consegue fazer um procedimento, não é algo difícil. Com treinamento, qualquer um consegue fazer. Mas tu identificar exatamente o ponto que tu precisa aplicar o preenchimento para trazer harmonia, para rejuvenescer o rosto do teu paciente, isso é muito mais difícil, tá? Outra coisa também que influencia diretamente, que às vezes a gente não se dá conta, por exemplo, uma paciente que te procura para tratar um melasma, tá? Mas ela é cozinheira, ela tá diariamente se expondo ao calor. Ou uma pessoa que trabalha a céu aberto e que tá tomando sol o dia inteiro. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E também entender quais são os objetivos do nosso paciente, né? Porque a gente tem que cuidar com a expectativa que o nosso paciente tem e deixar bem claro aquilo que a gente pode entregar para ele. Porque muitas vezes o paciente vem com uma expectativa muito alta. Ele quer fazer um procedimento minimamente invasivo, mas ele quer um resultado de cirurgia plástica. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão da expectativa do paciente para que ele não saia daqui triste, né? Para que ele não saia frustrado. Gente, minha bateria está terminando, eu só vou conectar aqui o meu carregador. Só um minutinho. Pronto. Então, depois de toda essa parte da anamnese, né, que a gente vai avaliar muito bem o nosso paciente, entender o que ele está procurando, o que ele espera do teu tratamento, a gente vai fazer uma análise da face do paciente, tá? E aí, então, entra toda a parte das medidas, do visagismo, o que o teu paciente quer transparecer, porque muitas vezes a gente, como profissional, identifica, meu paciente precisa disso aqui, ele precisa de preenchimento de malar. Mas muitas vezes não é isso que está atrapalhando, isso que está incomodando o teu paciente, então também a gente tem que
levar tudo isso em consideração. E depois dessa análise do paciente, a gente vai traçar um plano de tratamento junto com o nosso paciente. Um plano de tratamento que vá trazer embelezamento, que vá harmonizar a face desse paciente, mas que ele também possa arcar com esse custo, né? De nada adianta a gente indicar 10 ml de preenchimento para o paciente e ele não ter também como arcar com esse custo. Então, a gente tem que jogar com essa questão também, tá? Procurar entregar o melhor resultado que a gente puder para o paciente com o investimento que ele pode fazer naquele momento, né? Então, com relação a isso, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, vamos iniciar pelo procedimento de Botox, né? Que é super famoso. Então, qual é o mecanismo de ação da toxina botulínica? Eu vou explicar brevemente para vocês, tá? Então, o que a toxina faz? Ela impede a liberação da acetilcolina ali no terminal nervoso, tá? O que vai fazer com que a gente não tenha mais movimento de contração muscular. Muita atenção, gente, esse movimento, essa paralisia da musculatura, a gente nem pode chamar de paralisia, a gente pode chamar de diminuição da mímica, né, do movimento, dessa contração desse músculo, porque ele não é definitivo. O Botox, ele não vai paralisar aquela musculatura definitivamente, ele tem um efeito que ele é transitório. E esse efeito, ele vai depender muito do organismo de cada paciente, a gente tem que levar em consideração os hábitos do nosso paciente. Aí entra toda aquela parte da avaliação que eu falei. Por exemplo, um paciente que faz musculação, um paciente que é muito expressivo, essa toxina vai durar muito menos do que num paciente que não pratica atividade física, não se expõe ao sol, um paciente que não é muito expressivo. A gente sempre dá essa média ali de 3 a 6 meses para o nosso paciente, mas ela vai variar de acordo com cada organismo, tá? Não tem como a gente dizer exatamente o teu vai durar 3, o teu vai durar 6. Isso é algo que realmente vai variar muito de acordo com cada um, certo? Então, o que é que o Botox vai trazer de benefício para o nosso paciente? Aqueles pacientes que têm as ruguinhas dinâmicas, que só aparecem quando está em movimento, ele vai conseguir travar, tá? E vai fazer com que a pessoa não tenha mais essa marcação uniforme, mas essa ruga dinâmica. O paciente que tem a ruga que já é estática, que é aquela ruga que aparece mesmo quando o paciente não está movimentando, o Botox não vai tirá-la completamente. O que ele vai fazer? Ele vai amenizar essa linha, certo? O Botox é um dos procedimentos que é mais procurado na clínica, tá, gente? Com certeza é um dos que eu mais faço. O Botox para sudorese a gente também pode fazer, tá, Luiz? A gente pode aplicar sim. Normalmente a gente aplica nas axilas, na mão e na região dos pés, né? Na planta. É um procedimento que é um pouquinho mais dolorido, tá? Mais dolorido do que na face. E ele também tem um efeito transitório, ele não dura muito tempo. Essa aplicação ela é um pouquinho mais superficial do que a aplicação que a gente faz na face. Então, ele acaba durando ali em torno de 3 meses, tá? Mas também é um procedimento muito efetivo que os pacientes gostam bastante. Então, quais regiões que a gente pode aplicar o Botox? A gente pode aplicar o Botox nas ruguinhas da testa, aqui na ruga do frontal, né? As rugas da glabela, que formam aqui a carinha de brava, nos músculos rugadores, né? O prócero também, que costuma formar essa linha horizontal. A gente consegue elevar a cauda da sobrancelha aplicando o Botox no músculo frontal, bloqueando toda essa parte aqui do frontal e deixando livre, a gente consegue ter o arqueamento da sobrancelha, tá? A gente trata os pés de galinha também, que aparecem quando o paciente sorri. A gente consegue elevar um pouquinho a pontinha do nariz, mais do que elevar, a gente consegue fazer com que ela não caia quando o paciente sorri, tá? A gente corrige o sorriso gengival, a gente consegue dar uma travadinha aqui nessa musculatura para não aparecer tanto a gengiva quando o paciente sorri. As bunny lines, que são essas linhazinhas que formam aqui no nariz, a gente também consegue melhorar com a aplicação do Botox. A gente consegue elevar um pouquinho o canto da boca, tá? Tirar esse aspecto de boca triste. Consegue melhorar a questão do código de barras. Aqui a gente tem que ter muito cuidado para não paralisar completamente a musculatura.
e a gente consegue melhorar bastante também o contorno de face do paciente, que a gente chama de botox de efeito Nefertiti, que a gente aplica no músculo do platisma, que é esse músculo do pescoço. Ele tende a puxar para baixo, tá? E às vezes acaba causando até mesmo o bulldoguinho que a gente chama por estar puxando demais. Então a gente acaba aplicando nesse músculo do platisma para dar uma relaxada e deixar o rosto bem contornadinho. Aqui na imagem não mostra, mas a gente pode aplicar também no músculo do masseter, tá? Que é esse músculo que a gente consegue sentir bem forte quando mastiga, quando a gente morde o último dente, para deixar o rosto também com um aspecto mais fininho para aquelas pessoas que têm o masseter hipertrofiado. A gente também consegue utilizar o botox para isso. Hoje também tem outras indicações, tá, gente? A gente pode usar o botox um pouco diluído para poros dilatados também. Tem novas técnicas, até a técnica do Boca, que eles, sim, pode ajudar para TM também, Tamires. Só que a gente não pode tratar patologia, tá? Nós, como farmacêuticos especialistas em estética avançada, a gente trata disfunção estética, a gente não pode tratar patologia. Então, essa questão da disfunção da TM é mais com cirurgião dentista, tá? Nós, como farmacêutico, a gente não pode tratar, inclusive, a aplicação de botox para bruxismo, a gente também não pode fazer. Isso é algo que compete ao dentista, então a gente também tem que cuidar muito dessa questão para não invadir a área do outro, tá? O botox terapêutico a gente não faz, a gente faz botox para tratar disfunção estética, tá bom? Então vamos para os preenchimentos, que também é um procedimento que todo mundo quer fazer, que a gente tem bastante procura. O que a gente consegue com os preenchimentos, tá? A gente consegue corrigir as assimetrias, a gente consegue remodelar os contornos da face, por exemplo, paciente que não tem muito contorno de mandíbula, o paciente que tem o queixo um pouquinho retraído, ou tem uma perda de volume aqui na região de malar e de zigomático, tem afundamento de têmporas, tudo isso a gente consegue corrigir e melhorar com o preenchimento, tá? Repor volume também, que é essa questão que eu comentei com vocês, por exemplo, da região do malar. O que acontece? Nessa região a gente tem coxins de gordura. É normal que com o passar do tempo, além da perda de colágeno e elastina, que já vão causar uma flacidez da pele, a gente tenha a reabsorção desses coxins de gordura e mesmo a reabsorção óssea, né? A reabsorção do nosso osso, o que às vezes acaba deixando o paciente com um aspecto de derretimento na face, ou deixando uma face mais magra, um rosto mais cadavérico, e aí a gente consegue entrar com os preenchimentos também, tá? E reposicionar tecido. Para os pacientes que têm muita flacidez de pele, a gente consegue fazer uma técnica que a gente chama de MD Coats. A gente faz pontos de preenchimento no periósteo, em cima do osso, que vão fazer um leve efeito de reposicionamento de tecido na face, assim como os fios de sustentação, tá? Eu vou explicar mais na frente sobre os fios também. Então, os preenchimentos reabsorvíveis, né? A substância que é mais utilizada é o ácido hialurônico. Existem preenchimentos que não são reabsorvíveis, que são definitivos também, mas nós, farmacêuticos, a gente só pode utilizar preenchimento que é reabsorvível, tá? Então, ela é a substância mais utilizada por quê? Porque ela é uma substância que o nosso organismo produz, então a gente consegue reverter. Existe a enzima hialuronidase que ela vai atuar degradando o ácido hialurônico, tá? Então, ele é um procedimento que é muito seguro e muito eficaz também. Com relação ao ácido hialurônico, gente, a gente tem diferentes reticulações do produto, tá? Então, a gente tem um produto que é muito reticulado, que a gente vai utilizar para fazer contorno de face, para fazer preenchimentos na região de periósteo, em cima do osso. A gente tem produtos de reticulação média, que a gente vai utilizar para preencher, por exemplo, suco nasogeniano, que a gente vai utilizar para preenchimento de têmporas. E tem aqueles que têm uma reticulação mais leve, que a gente vai usar para olheira, para lábio. E tem mesmo o ácido hialurônico não reticulado, que a gente vai utilizar só para hidratação de pele, que eu também vou explicar mais na frente quando a gente chegar na parte de
de intradermoterapia, certo? Preenchimento de reticulação média, tá? Um ácido hialurônico de reticulação média, a gente também consegue utilizar para fazer preenchimento labial quando o paciente quer um pouco mais de volume, quando ele quer um lábio um pouquinho mais definido. Aí isso tudo a gente vai avaliando de acordo com o desejo do paciente, tá? E com aquilo que o rosto, que a anatomia desse paciente comporta, né? Então, por isso, torna a dizer que a avaliação é muito importante. Mas existem diferentes reticulações de ácido hialurônico no mercado e cada uma vai ter sua indicação. Com relação à durabilidade do ácido hialurônico, ela é de 6 a 12 meses, tá? É o que preconiza o fabricante. Mas o que eu vejo na prática, gente, é que o preenchimento ele dura mais, tá? Principalmente para aqueles pacientes que têm o hábito de tomar bastante água, de utilizar protetor solar, de utilizar hidratantes. Então, o preenchimento ele acaba durando um pouquinho mais, sim, tá? Principalmente região de olho, região de lábio, são regiões que costuma durar mais, tá? Então, o que é que o preenchedor vai fazer? Né? Vai restaurar a firmeza e a sustentação da nossa pele, por exemplo, com aqueles contornos, com aqueles pontos de sustentação que eu comentei com vocês. Vai melhorar os contornos da face, né? Vai suavizar os sinais do envelhecimento, vai trazer um aspecto mais descansado para o rosto do nosso paciente. Ele tem longa duração e o resultado dele também é gradual e duradouro, tá? Porque a gente muitas vezes não tem o efeito imediato depois da aplicação do ácido hialurônico. Ele leva ali ainda uns 15 dias até hidratar aquela região, até o preenchedor se acomodar, certo? Outra coisa que eu percebo muito também, gente, é que o preenchimento dificilmente ele é totalmente reabsorvido. Às vezes o paciente volta depois de um ano, mais de um ano, e ele ainda tem preenchedor, tá? Para vocês verem que o preenchedor, ele não é totalmente absorvido mesmo depois de um ano, sempre fica um pouquinho. Então, quando o paciente me pergunta, mas eu vou ter que todo ano investir esse valor? Não, a gente sempre vai fazendo retoques com uma quantidade menor. Por exemplo, muitas vezes a gente usa metade do que a gente usou inicialmente. Então, esse é o legal do ácido hialurônico, né? Que ele não reabsorve completamente. Áreas de preenchimento. Então, não quer dizer que a gente faça todas essas regiões, tá, gente? Por exemplo, a região aqui de glabela, eu não costumo preencher uma região de risco, tá? Então, poucos profissionais preenchem, a maioria opta por não preencher, porque realmente é uma região de risco e a gente tem outros tratamentos que a gente pode fazer, outros recursos que a gente pode utilizar, sem colocar o nosso paciente nos colocar em risco, tá? Então, a gente tem região de têmporas que a gente pode preencher, região de malário zigomático, a linha da mandíbula, o ângulo da mandíbula, né? Sulco nasogeniano, linhas da marionete, os lábios. Para aquele paciente que tem o queixo um pouquinho retraído, a gente consegue colocar esse voluminho, né? A questão da rinomodelação, a gente também consegue fazer região de olheiras, cauda da sobrancelha para dar uma arqueada, tá? Aqui também mostra o lóbulo da orelha, mas esse também é um preenchimento que eu não faço. Nunca fiz, nunca tive procura também. Vamos a outro tipo de preenchimento, tá? É considerado um preenchimento também, mas ele é um bioestimulador de colágeno. Esse aqui é o Sculptra, que ele é a base de ácido polialilático, tá? E ele é um bioestimulador muito potente. O que é que o Sculptra vai fazer, então? Ele vai devolver a qualidade da nossa pele, tá? Ele vai trabalhar aumentando a espessura da nossa derme. Hoje o que eu percebo, vejo muito que os pacientes eles estão procurando por resultados cada vez mais naturais. Essa questão de face inflada, face muito preenchida, não está mais tão em alta. Era muito assim antigamente, as pessoas queriam volumão, queriam bocão, queriam uma malária bem grande, queriam uma mandíbula bem acentuada. Hoje eu vejo que não, eu vejo que os pacientes estão procurando cada vez mais tratamentos que entreguem resultados naturais. E o Sculptra é um desses tratamentos que ele vai reposicionar tecido, ele vai devolver firmeza e sustentação da pele, ele vai diminuir a flacidez, mas ele não vai deixar o nosso paciente com uma face inflada. Então, é um procedimento que tem um resultado muito bom e um resultado muito duradouro, gente. Ele dura até 2 anos, tá?
Normalmente, o que preconiza o fabricante, assim, para paciente que já tem uma flacidez de pele um pouco mais acentuada, são 3 sessões, tá? As 3 sessões com um intervalo ali de mais ou menos um mês, 40 dias entre uma e outra, e depois de 2 anos, aí o paciente ele pode fazer essas manutenções anuais, com, por exemplo, um frasco de Sculptra, tá? O resultado do Sculptra é realmente fantástico e é um procedimento que tem muita procura, então realmente vale a pena investir em cursos, tá? Para bioestimuladores de colágeno. Outro bioestimulador que eu gosto muito é a hidroxiapatita de cálcio. O que a hidroxiapatita de cálcio vai diferir do Sculptra? Então, a hidroxiapatita de cálcio, esse material hidroxiapatita de cálcio a gente encontra nos dentes e nos ossos, tá? Então, ele é uma substância que, além de promover o estímulo de colágeno como o Sculptra faz, ele também vai volumizar a face, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado de, quando ela tá pura, aplicar realmente no periósteo, porque a gente vai ter essa volumização e ela fica bem durinha, tá, gente? Hoje existe uma técnica que eu adoro usar, é uma técnica off-label, né, que a gente chama, ela não tá descrita na bula do produto, mas existem vários estudos, vários artigos que já referem essa técnica que está sendo muito utilizada, tá? Que é a hidroxiapatita hiperdiluída em soro fisiológico. Então, a gente dilui a hidroxiapatita no soro fisiológico com o intuito de só fazer esse bioestímulo de colágeno, a mesma questão do Sculptra. Então, a gente pode aplicar ela um pouquinho mais superficial, que não vai ter problema nenhum. E a gente também vai melhorar a qualidade dérmica, né, a espessura dérmica da pele desse paciente, vai devolver firmeza, vai devolver sustentação e vai realmente reestruturar essa face. Então, é outro procedimento que eu adoro, tá? Existe também uma técnica, mas que tem um curso no Brasil, eu acredito um curso só no Brasil, que é diluir a hidroxiapatita em ácido hialurônico, tá? Que também traz resultados incríveis. E esse vai ser, sem ser o curso desse final de semana, é o próximo curso que eu vou fazer, que eu tô bem ansiosa também, que é uma técnica nova, que é bem legal. Outro bioestimulador também é o Elancê, tá? Ele foi o último lançado, esses que eu mostrei para vocês, dos 3, o Elancê é o mais atual. Então, ele também vai trazer essa questão de bioestímulo de colágeno, mas com volumização, tá? Existe uma versão do Elancê que promete durar até 4 anos. Se eu não me engano, é 1, 2, 3 e 4 anos, tá? Tem, acho que 3 ou 4 versões do Elancê, eu não sei dizer exatamente para vocês, porque o Elancê é um produto que eu não trabalho, tá? Eu acabei elegendo o Sculptra e a hidroxiapatita de cálcio. A hidroxiapatita porque ela é um produto mais versátil, tá? E acabo não trabalhando muito com o Elancê, mas que também é um produto que eu vejo ótimos resultados, assim, até mesmo de colegas. Então, ele vai realmente promover essa restauração do volume que a gente perdeu, assim como a hidroxiapatita de cálcio, tá? E vai estimular a produção de colágeno. O Elancê, ele não pode ser hiperdiluído como a hidroxiapatita de cálcio, então a gente só tem a possibilidade de utilizar ele puro, tá? Mas eu acho bem legal essa questão da gente poder oferecer resultados para os nossos pacientes que vão ter uma durabilidade de até 4 anos, né? O paciente gosta quando a gente oferece um tratamento que vai durar bastante tempo. A hidroxiapatita de cálcio, eu não comentei com vocês, mas ela também tem uma durabilidade ali de até 24 meses, assim como o Sculptra, tá? Então, eles têm uma durabilidade maior do que o ácido hialurônico e deixam também um efeito mais natural do que o ácido hialurônico. Vamos para os fios de sustentação. Fios de sustentação, existem vários materiais, tá? Mas eu costumo utilizar os fios de PDO, tá? Que eles são compostos de polidioxanona, que é uma fibra sintética que é biodegradável, tá? Então, ele não é definitivo também. Ele vai ser degradado com o passar do tempo, tá? Existem 2 tipos de fios de PDO, o fio liso e o fio especulado. Fio liso, para que ele é? Ele é para estímulo de colágeno, então ele vai estimular a produção de colágeno sem volumizar a pele do nosso paciente. Regiões que a gente pode aplicar o fio liso, que tem um resultado bem legal. Região de olheira, tá? Apesar de ser uma região bem sensível, que é bem vascularizada, que a gente corre risco de pegar
os vasinhos ali na hora de fazer o procedimento e acabar deixando um hematoma no nosso paciente, ele tem um resultado bem legal. Então, a região de olheiras, região de código de barras. Vem muito paciente com código de barras, tá, gente? Isso a gente tem que ter muito cuidado ao preencher para não deixar com aspecto de bico de pato. Então, eu acabo utilizando bastante o fiozinho liso para essa região de código de barras, tá? Às vezes a gente pode fazer também para quem tem aquelas hitides aqui no rosto, aquelas linhas que quando sorri, que a gente não consegue aplicar o botox, né? Ou o paciente não quer investir num bioestimulador de colágeno, a gente consegue fazer umas tramas de fios de PDO também. A gente pode aplicar em toda a região do pescoço e papada para flacidez, tem um resultado incrível, tá? E os fios espiculados são os nossos fios de tração. O que eles vão fazer? Eles vão reposicionar o nosso tecido, tá? A gente vai aplicar os fios de modo que eles vão fazer essa sustentação da pele. Eu vou só ler aqui. A aplicação do fio. Sobre o procedimento doer, tá? Primeira pergunta, se o procedimento dói. É bem confortável, tá? O procedimento com o fiozinho liso, como vem o fio liso? Ele vem numa agulhinha, tá, gente? É um fio agulhado, esse liso. Um fio agulhadinho, uma agulha bem pequenininha, bem fininha, tá? Semelhante a uma agulhinha de insulina que a gente vai introduzir na pele do paciente, um pouco mais superficial, tá? Então, é um procedimento que é bem confortável. Com relação ao fio de tração, a gente faz um botão anestésico, tá, gente? O que é esse botão anestésico? A gente bloqueia superficialmente, tá? Pega o anestésico sem vasoconstritor, aplica na pele do paciente de modo a formar um botãozinho mesmo, tá? É realmente um botão. A anestesia é um pouquinho desconfortável. Depois a gente vai introduzir o fio. O fio de sustentação, ele vem dentro de uma cânula, tá? A cânula garante que a gente não vá atingir nenhuma estrutura, tá? Mesmo nos preenchimentos, a gente tem a opção de utilizar cânula ou agulha. Eu utilizo para a maioria dos meus pacientes, dos meus procedimentos, a cânula, tá? A cânula é uma agulha de ponta romba, então a gente garante que não vai perfurar nenhum tipo de estrutura e que a gente não vai injetar dentro de um vaso e também minimiza a chance de hematoma. Então, voltando à questão de como ocorre a colocação do fio, a gente faz o botãozinho anestésico, tá? E a gente vai abrir o pertuito. O que é o pertuito? É um buraquinho que a gente abre com uma agulha que tem um calibre um pouco maior, tá? Para poder introduzir o fio. Então, a gente introduz nesse pertuito que a gente fez na pele. Normalmente, os fios de tração, a gente passa aqui na região de malar, tá? Para a gente conseguir ter esse tracionamento aqui do sulco também e elevar um pouco essa região de malar. E aqui na região do jaw, que a gente chama, que é o famoso bulldoguinho, tá? Então, normalmente a gente passa 2 ou 4 fios nesse sentido aqui, tá? Tudo vai depender da indicação do nosso paciente. A gente consegue passar o fio também aqui para puxar um pouco essa região da mandíbula, tá? Que também o resultado é bem legal, gente. O pós do fio, ele é um pouquinho chato que dos outros procedimentos, porque a gente tem que utilizar a fita tape, tá? Que é uma fita que vai fazer a tração para ajudar esse fio a sustentar, tá? Então, o paciente precisa ficar de 3 dias com essa fitinha no rosto para também ajudar a fazer esse tracionamento, tá? Fica um pouquinho de edema, o paciente fica um pouquinho inchado, tá? Fica um pouquinho desconfortável nos primeiros dias, até quando tu movimenta um pouco, tu sente uma leve fisgadinha no fio, mas nada assim que seja muito desconfortável, tá? Realmente é um procedimento tranquilo. Tá, Júlia? Não sei se ficou claro um pouquinho a explicação. Na prática é mais fácil, né, de mostrar. Eu até comentei que esse ano eu poderia ter planejado, não sei, a gente fazer eu fazendo um procedimento ao vivo para vocês, mas no fim eu já tinha montado toda a palestra. Vamos ver se em alguma outra oportunidade a gente combina para mostrar um procedimento ao vivo. Também hoje a minha paciente modelo nem tá aqui comigo, né? Então eu não conseguiria fazer. Então, existem esses 2 tipos de fios, tá? O fio liso, para estímulo de colágeno, e o fio especulado, que vai fazer a tração da pele, também vai estimular a produção de colágeno. Esse procedimento realmente ele melhora bastante a qualidade da pele, tá, gente? E ele é totalmente absorvido pelo organismo.
o que eu sempre passo para os meus pacientes de média de durabilidade de fio, tá? De sustentação. O efeito de tração dele, a gente observa que ele dura mais ou menos em torno de 6 meses, tá? Mas o que vai acontecer? A gente vai ter toda a questão do colágeno que foi formado nessa pele, então por isso a gente tem um efeito mais duradouro. A mesma coisa do preenchimento, tá, gente? A pele nunca mais vai voltar a ser a mesma que ela era antes da gente fazer o procedimento de fio, certo? Existe também agora aquela outra técnica do size, que está muito na moda, que nada mais é que o fio de sustentação aqui nessa região de sobrancelha. Tá? Antes do Fox Eye estar tão em alta, a gente fazia só o fio para dar uma arqueada aqui na região da sobrancelha também, e que o resultado é bem legal. Outra região que eu não comentei com vocês que a gente pode utilizar o fio liso para estímulo de colágeno é a região de glabela, né? Que eu falei para vocês que é uma região bem complicada de tratar, né? Porque a gente tem aqui a nossa artéria facial, que é uma artéria muito importante, que ela se torna a artéria supratroclear e que a gente tem que cuidar muito com essa artéria, porque ela realmente passa bem aqui nessa região na hora de preencher. Por isso, a maioria dos profissionais opta por não fazer o preenchimento de glabela e se faz com cânula, tá? E aí a gente tem, então, os fios lisos que a gente pode aplicar nessa região que vão amenizar muito essa questão das ruguinhas da cara de brava, que alguns pacientes têm bem profundo, e a gente combina com botox também, e outros procedimentos como microagulhamento, peeling, tudo para melhorar a qualidade da pele desse paciente e deixar essa ruguinha o mais superficial possível. Então, para o microagulhamento, tá? O microagulhamento, então, eu utilizo a Dermapen, tá? Que ela é uma caneta que vem com cartucho descartável. Então, essas microagulhinhas, elas vão perfurar a pele, vão promover uma injúria nessa pele, e só pela questão de perfurar nossa pele já vai gerar um processo inflamatório, o que vai culminar no estímulo de colágeno, né? Da produção de colágeno e de elastina. E também na regeneração celular, né? O que eu gosto de fazer quando eu faço microagulhamento? Eu gosto de fazer a técnica de drug delivery, que a gente chama. O que eu faço? Eu primeiro aplico ativos na pele desse paciente. Então, por exemplo, fatores de crescimento, vitamina C, ácido hialurônico, todas as substâncias que vão estimular a produção de colágeno na pele desse paciente. Então, eu microagulhando em cima dessas substâncias, eu consigo garantir que o meu paciente realmente vai ter esse tipo de colágeno lá na derme dele, que eu estou entregando esses ativos todos na derme do meu paciente. Então, além de ter o estímulo de colágeno pela lesão da pele, a gente tem o estímulo de colágeno pelas substâncias que eu estou entregando na derme do meu paciente, né? A caneta, o que eu acho muito legal dela, diferente do rolinho, é que a gente consegue regular o tamanho de agulha. O roller de microagulhamento vem com um tamanho só. E normalmente a gente utiliza um roller por paciente, né? Esse roller é descartável também. Então, se a gente vai utilizar vários rollers para regiões diferentes, o procedimento ele vai se tornar um pouco caro. Então, o que eu gosto muito de utilizar é a caneta, porque a gente consegue regular. Por exemplo, com o roller é muito difícil a gente chegar bem perto dessa região de olhos, porque se eu vou microagulhar um paciente para rejuvenescimento, eu tenho que utilizar um roller de pelo menos 2 milímetros, né? Se eu vou usar menos do que isso, eu também não vou ter estímulo de colágeno. Então, eu gosto muito de utilizar a caneta, porque eu consigo utilizar um tamanho menor, aqui nessa região de pálpebra, consigo utilizar uma profundidade um pouquinho maior de agulha aqui nessa região de malar, né? Toda a região da bochecha que acaba sendo um pouquinho mais gordinha, a gente tem mais gordura, né? Também a região de testa, a gente pode usar um tamanho de agulha intermediário. Então, por isso eu acabei optando por utilizar a Dermapen, que eu acho que é um dispositivo, assim, que tu consegue alcançar um resultado legal. E eu percebo também que não deixa a pele do paciente tão machucada quanto o roller deixava. Então, o que o microagulhamento vai trazer de benefícios para o nosso paciente, tá? Ele vai melhorar a questão das ruguinhas estáticas, tá? Ele vai melhorar a textura da pele do nosso paciente, vai melhorar a qualidade da pele num todo, né? Vai trazer um brilho, deixar a pele mais viçosa, vai melhorar cicatrizes de acne, até mesmo as hipercromias, né? O melasma, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vai tratar melasma. Muitas vezes eu não indico microagulhamento para aquele paciente que tem
muito melasma, porque quando a gente fala de melasma, o menos é mais. Então tem que ter muito cuidado. E a questão do estímulo de colágeno, né, gente? Então, o microagulhamento é um tratamento muito bom, tá? Que a gente consegue tratar várias disfunções estéticas, então ele é bem versátil. Até mesmo estrias a gente consegue tratar com o microagulhamento. Os peelings químicos também é outro procedimento que eu gosto bastante, que no inverno é um dos que mais tem procura aqui na clínica, tá? Então, o que é o peeling químico? Nada mais é do que a aplicação de um agente químico na nossa pele, que ele vai promover, então, a destruição controlada dessa pele e, posteriormente, uma regeneração. Então, existem diferentes tipos de peeling químico, tá? Diferentes tipos de ácidos. Alguns são indicados para tal fototipo de pele, contraindicados para tal fototipo de pele, por isso a gente tem que avaliar muito bem o paciente na hora de escolher um peeling químico, tá? E o que ele vai trazer de benefício, o que é que ele vai tratar? Ele vai tratar manchas, tá? Gosto muito de peeling químico para melasma, muito mais do que microagulhamento é o peeling químico, tá? Cicatrizes a gente consegue melhorar, as linhas bem fininhas, a gente consegue fechar os porinhos, a gente consegue fazer peeling químico em paciente que tem muita acne, que tem uma pele muito oleosa, e ele vai promover um rejuvenescimento, tá? Global na pele do nosso paciente. Então, também é um tratamento que é bem versátil, que a gente consegue tratar diferentes disfunções estéticas, tá? Muitas vezes a gente pode tratar até mesmo as estrias com peeling químico, só realmente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar, saber bem o fototipo do teu paciente, né? Saber bem se ele tem alguma contraindicação, alguma alergia. Por exemplo, um peeling que a gente utiliza muito é o peeling de ácido retinóico, né? Que deve ser conhecido por todos vocês. O peeling de ácido retinóico é super contraindicado para os pacientes que têm telangiectasias, né? Que são esses pequenos vasinhos que a gente tem na face. Para paciente que tem rosácea, então nem pensar. Então a gente tem que cuidar muito, tá? Com a indicação do peeling químico, fazer a avaliação e a indicação bem correta, para que a gente tenha um resultado efetivo e não vá também prejudicar a pele do nosso paciente. Época específica para fazer o peeling, sim, a gente tem, né? A gente dá preferência por fazer o peeling químico ali outono, inverno, agora até início de primavera, mais ou menos até outubro, eu vou estar fazendo peeling químico, mas naqueles pacientes que são bem disciplinados, que eu já conheço. Paciente que tu sabe que vai se expor ao sol, que não vai usar protetor solar, não faça peeling químico se não tiver frio, temperatura baixa, porque se o paciente pegar sol com a pele sensibilizada de peeling químico, vai manchar a pele e não vai ficar legal, tá? Por isso eu sempre indico, sempre começo a fazer peeling químico ali no outono e inverno. Então essa é a época ideal. Existem peelings que a gente pode fazer no verão, tá? Existe o peeling de gluconolactona, que é um peeling super legal, anti-inflamatório, antioxidante, que vai promover um rejuvenescimento da face também, tá? Ele deixa a pele realmente bem viçosa, bem brilhosa. E ele é legal porque ele não descama, não deixa a pele vermelha, não deixa a pele sensível também. É um peeling que eu gosto de utilizar bastante em pele senis, tá? Pacientes que têm mais idade, que têm uma pele super sensível, eu costumo utilizar. Ou para paciente que tem muita acne, às vezes é legal a gente entrar com esse peeling que é um pouco mais brando, atuando realmente como um anti-inflamatório na pele desse paciente, né? Pacientes fumantes, o peeling de gluconolactona é muito legal, tá? Porque ele é um potente antioxidante. Então, a gente tem essa opção também para um paciente que quer tratar a pele também no verão com algum tipo de peeling, a gente pode entrar com um peeling de gluco, tá? Que é um peeling bem legal. Tomar uma aguinha. A intradermoterapia também é um tratamento super versátil, tá? Com relação aqui, estímulo de colágeno, a gente tem, acho que é o mais conhecido por vocês, que é o Skin Booster, tá? O que é o Skin Booster? Ele é a aplicação de ativos como ácido hialurônico, vitaminas e minerais que a gente vai aplicar diretamente na pele com agulha, tá? A gente faz pápulas, que a gente chama, tá? Tu vê o produto um pouquinho mais superficial na pele, através dessa técnica de intradermoterapia, né? Então, o Skin Booster é o mais famoso, mas a gente consegue
fazer outros tipos também de tratamento com a intradermoterapia, como, por exemplo, clarear melasma, tá? Também é com essa técnica de pápulas que a gente vai aplicar os ativos diretamente no melasma do paciente. Esse tratamento eu gosto muito de fazer para quem não tem um melasma muito extenso, tem poucos pontuais, a gente pode fazer intradermoterapia, tá? Então a gente aplica diretamente na mancha do paciente ativos como vitamina C, ácido tranexâmico, ácido cógicos, também vai tudo de acordo com a análise que a gente vai fazer do nosso paciente, né? Para ter um clareamento. E com relação à hidratação também entra a parte do Skin Booster, tá? Com relação à lipólise, então a gente tem a intradermoterapia para gordura localizada, que a gente pode aplicar em várias regiões do corpo e também na papada, né? Que é a famosa conhecida lipoenzimática de papada, que é a aplicação do ácido deoxicólico diretamente nessa região da papadinha, tá? A gente consegue aplicar também em várias regiões do corpo, por exemplo, a gordurinha do sutiã, gordurinha das costas, flancos, abdômen, enfim, várias regiões. Aquela região que o paciente tem uma gordurinha e ele quer tratar, a gente trata com essa técnica de intradermoterapia, que deve ser muito conhecida por vocês como lipoenzimática, né, ou mesoterapia também. A gente consegue também fazer o tratamento capilar com essa técnica de intradermoterapia, tá? Com a intenção, então, de estimular o crescimento desse fio, de deixar esse fio mais forte, diminuir a queda do cabelo. A gente aplica ativos, até o nosso conhecido minoxidil, né? A gente aplica diretamente no couro cabeludo do paciente. Também tem resultados fantásticos. Então, essa técnica de intradermoterapia, a gente pode fazer vários tratamentos com ela, né? Com relação à melhora da drenagem e circulação local, é mais a questão da celulite da gordura localizada, né? Que a gente aplica, então, os ativos diretamente naquela região que a gente quer tratar, com a intenção, então, de destruir aquela célula de gordura, de melhorar a oxigenação desse tecido, melhorar o aporte de nutrientes ali naquela região que a gente quer tratar. Região de olheiras também a gente pode aplicar diretamente o ácido tranexâmico e outros ativos também, e a gente tem uma melhora bem grande. Com relação à laser terapia, tá? A gente tem, nós farmacêuticos, a gente pode realizar os lasers ablativos, tá? Como, por exemplo, os mais conhecidos são os lasers de CO2 fracionado e o laser erbium, tá? A gente não pode fazer depilação a laser, tá, gente? Laser não ablativo, a gente não tá podendo fazer, acho que desde 2017, se eu não me engano, tá? Então, aqui na clínica eu tenho a Carolina, que é a nossa fisioterapeuta dermatofuncional, que é responsável por todos esses procedimentos que o farmacêutico, por hora, não está podendo fazer, como, por exemplo, radiofrequência, os lasers, né, não ablativos também, então é a Carol que faz, tá? Então, esses lasers ablativos são lasers que realmente provocam uma injúria muito grande na pele, que a gente tem um tempo de que o paciente precisa ficar em casa recuperando, tá? São terapias que eu não faço, por quê? Porque eu acho que a gente consegue, fazendo mais sessões de outros procedimentos, atingir o mesmo resultado, tá? Por exemplo, microagulhamento, peeling químico, tá? A gente consegue atingir o mesmo resultado de um laser ablativo, sem que o paciente precise se afastar das atividades diárias dele, tá? Porque com o laser de CO2 fracionado, o paciente fica bastante machucado, tá? A gente tem um tempo ali de downtime que o paciente precisa ficar em casa realmente se recuperando, tá? Então, o mecanismo de ação dos lasers é produzir esse calor na pele. E o calor na pele é o que vai gerar o estímulo de colágeno. Então, é um procedimento que ele é bastante desconfortável também, o CO2. Eu já fiz ele na minha mão, gente, achei um procedimento bem desconfortável, tá? Então, eu acabei optando por não tratar, até porque eu tenho pacientes que já tiveram experiência com CO2 e acham realmente um tratamento muito desconfortável. Então, eu acabei optando por não trabalhar com esse procedimento, tá? Mas não quer dizer que eles não entreguem bons resultados, eles entregam ótimos resultados, tá? Com relação a rejuvenescimento, peles bem envelhecidas, aquelas peles
foto envelhecidas de paciente que não usa protetor solar, toma muito banho de sol, paciente fumante, aquelas peles que a gente vê que são peles glicadas mesmo, paciente que come muito doce, eles entregam um bom resultado, sim, não acho que não funcione, ele funciona, tá? Mas é uma terapia que eu optei por não fazer. Com relação à carboxiterapia, esse procedimento também é um procedimento que a Carol faz aqui na clínica. O que acontece, gente? Eu acabei focando muito na questão de harmonização facial, tá? Então, eu quase não faço procedimento corporal. O que eu realizo aqui na clínica de procedimento corporal é a enzimática, tá? O resto dos tratamentos corporais, eles são todos com a Carol, que é a nossa fisioterapeuta dermatofuncional. O fisioterapeuta também é habilitado a fazer carboxiterapia, então esse procedimento acabou que ele ficou com ela, tá? Às vezes a gente não valoriza a carboxi, gente, mas é um procedimento que é muito legal, tá? É muito bom tu ter na clínica porque ele traz bastante paciente. Tem muito paciente que é adepto à carboxiterapia, tá? Então, o que é a carboxi? Ela é a aplicação de gás carbônico no local que a gente quer tratar, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai descolar esse tecido, ela vai melhorar a oxigenação desse tecido, o aporte de nutrientes, né, ali naquele local onde a gente aplicou, e vai melhorar muito, muito mesmo a questão de celulite, gordura localizada, e, gente, até para as estrias ela é muito boa, tá? A gente não faz essa aplicação diretamente na estria, porque a gente sabe que a estria é realmente bem difícil de tratar, aquele tecido ali que tá morto, que não tem mais circulação, é muito difícil de tratar, mas no que a gente faz a aplicação para gordura localizada ou para celulite, a gente vê que tem um descolamento desse tecido, tá? E que realmente melhora bastante a qualidade da estria. A gente pode fazer também ele para melhora das olheiras, tá? Também é possível aplicar carboxi. Isso, região de papada também a gente pode aplicar carboxi. Carboxi a gente aplica no corpo inteiro, gente, o resultado é bem legal. E eu digo porque é um procedimento que a Carol faz em mim e que eu acho o resultado bem, bem bom, assim mesmo, um resultado bem efetivo, que antes eu não achava que não trazia um resultado tão efetivo, mas de fato traz. Outro procedimento é o procedimento estético injetável para microvasos, tá? É o PEN. A gente não pode chamar de escleroterapia, a gente tem que chamar de PEN. Esse aqui era um videozinho que eu tinha colocado para vocês, mas ele não abre. Deixa eu tentar clicar aqui, mas ele já não estava abrindo antes no PowerPoint, eu acho que ele não vai abrir, tá? Então, o que é o PEN? Ele consiste na técnica, tá, de aplicação da glicose, eu utilizo glicose 75%, diretamente naquele vasinho que a gente vai tratar. Então, ele vai fechar as paredes desse microvaso, ele vai evitar a passagem de sangue por ele. Esse procedimento a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para fazer a aplicação correta, para pegar exatamente ali a luz do vaso, para não correr o risco de extravasar e acabar hiperpigmentando a pele do nosso paciente, que é bem comum acontecer pós-PEN, tá? Então tem que ter um cuidado, tem que realmente... Eu lembro que o PEN foi um procedimento que eu fiz muito até pegar a mão, assim, mais do que qualquer outra coisa. Eu ficava treinando na minha mãe, na minha tia, em mim, na minha sogra, em todo mundo, até tu pegar a mão, porque é um pouquinho difícil de tu conseguir pegar a luz do vaso. Por mais que seja um procedimento simples, né? Tu precisa de treino e ter um jeitinho para fazer. Então a gente tem que cuidar muito, porque os vasos que são mais calibrosos a gente não pode tratar, gente. A gente pode tratar esses vasinhos que são bem pequenininhos, tá? As aranhas que a gente chama, como esses que eu coloquei aqui nesse... Que pena que não funciona o vídeo, queria mostrar para vocês, que é bem legal, assim, eu gosto muito de ver essa imagem da glicose entrando no vaso e ele desaparecendo, é bem bonito. Outro procedimento é a criolipólise, tá? A criolipólise a gente não trabalha aqui na clínica, mas eu trouxe para vocês porque é um procedimento que nós farmacêuticos estetas podemos fazer, tá? Então, o que a criolipólise faz? Através do resfriamento, ela vai estimular, então, a morte dessas células de gordura que vão ser eliminadas pelo nosso organismo, né? Vão ser utilizadas como essa gordurinha como fonte de energia, a gente vai eliminar do nosso organismo. Aqui na clínica a gente optou por utilizar o procedimento de criofrequência, tá? Que é a Carol que faz também, porque ele associa a radiofrequência ao resfriamento, tá, gente? Então é a Carol que faz, porque nós, farmacêuticos, também não podemos fazer a rádio por enquanto.
A gente optou por quê? Por trabalhar com a criofrequência. A criolipólise, muitas vezes, ela deixa flacidez de pele. Então, a gente tem que cuidar muito do paciente que a gente vai fazer a criolipólise para não deixar ele com ainda mais flacidez do que ele já tem, tá? E a criofrequência, ela é legal porque, além da gordurinha localizada, ela também vai tratar a flacidez do nosso paciente, tá? Por isso, a gente optou por tratar, então, com a criofrequência e não com a criolipólise. Mas não quer dizer que não seja um procedimento bom, tá? Tem muitas pessoas que se beneficiam e que adoram a criolipólise também. A gente optou por não trazer esse tratamento e utilizar a criofrequência, mas é uma possibilidade. E algo que eu considero muito importante, tá? Que eu gosto de dizer que aqui tá o nosso diferencial. Aqui está o diferencial do profissional farmacêutico, que é a prescrição de fórmulas manipuladas. Porque, gente, a gente já sai da faculdade com toda essa carga, né, com todo esse conhecimento com relação à prescrição. A gente tem disciplinas que nos ensinam, por exemplo, cosmetologia sobre os cosméticos, os nutracêuticos, né, os dermocosméticos. Então, a gente traz tudo isso, toda essa bagagem conosco. E é aqui que está o nosso diferencial, é aqui que a gente vai se diferenciar dos outros profissionais que não trazem essa questão da graduação, tá, gente? Então, o que é que essas fórmulas vão fazer por nós? Eles vão potencializar os tratamentos que a gente vai fazer aqui no consultório, para a gente entregar algo completo, algo personalizado para o nosso paciente, tá? Aqui eu trouxe uma prescrição que eu costumo prescrever muito para o paciente que tem flacidez de pele, né? Por exemplo, uma pele desidratada, uma pele desvitalizada, tá? O X-Nutriment, que é um silício orgânico, que hoje é o que a gente tem de melhor quando a gente fala em nutracêutico, tá? É o X-Nutriment. E o BioArct também, que vai ser um booster de energia para as nossas células, então um complementa o outro. Essa fórmula é muito legal, tá? E de uso tópico, então eu escolhi uma fórmula que tem silício, que é ácido hialurônico, que tem ativos super hidratantes, que tem ativos que vão redensificar a nossa pele, ativo anti-inflamatório também. Então, tudo isso para potencializar os tratamentos que a gente vai fazer aqui no consultório, porque eu gosto de tratar o meu paciente de uma forma global. Não só ele vir aqui, Camila, eu quero fazer um preenchimento labial. No momento em que eu faço a avaliação com o meu paciente, eu já pergunto toda a rotina dele. O que tu usa para higienizar a tua pele? O que tu usa para hidratar a tua pele? O que tu usa para proteger a tua pele? Né? Porque eu já monto um home care adequado. Normalmente, esse home care, ele é todo com cosméticos manipulados, tá? Eu gosto muito de trabalhar com manipulação, porque a gente coloca exatamente aquilo que a gente precisa na fórmula desse paciente, tá? Então, os meus pacientes saem clínica já com uma fórmula personalizada para eles. Então, eles gostam muito disso, de ter aquilo ali, saber que foi feito especificamente para ele, levando em consideração a disfunção estética que ele tem, o que ele deseja, o que ele quer melhorar, né? E potencializa muito mesmo o resultado, tá, dos nossos tratamentos. Por exemplo, a toxina botulínica. A gente sabe, a gente percebe na nossa prática clínica que o Botox ele tá durando cada vez menos, gente. Então, a indústria vem propositalmente fazendo o Botox cada vez mais fraco, para que os pacientes façam com um intervalo de tempo menor, né? Para que também seja rentável para todo mundo. Então, o que eu vejo? Tá? Por exemplo, o argireline, que é um ativo com efeito tensor. Eu utilizei em mim, então eu tô falando por experiência própria, tá? Ele potencializa a ação do Botox, ele vai ter esse efeito de tensionar a nossa pele, né? Então, ele vai ajudar o nosso Botox a durar mais tempo. A ingestão de colágeno via oral, qual a indicação? Verisol, tá, gente? Verisol, que é peptídeo de colágeno, tá? Hoje é o que a gente tem comprovado cientificamente que funciona são os peptídeos de colágeno, né? O colágeno hidrolisado, a gente já sabe que é uma molécula muito grande, não é absorvida, não tem como garantir ele vai para a pele, ele vai para a articulação, ele vai para o osso, a gente não pode garantir que vá para a pele. Agora, o peptídeo de colágeno, sim, que vai estimular a produção de colágeno, sim. Então, eu costumo indicar o Verisol, tá? É outra coisa que eu indico muito também para os meus pacientes, eu poderia ter colocado aqui na fórmula para exemplificar para vocês. Mas caso alguém tenha interesse, eu posso mandar depois também o nome do colágeno, que é ótimo, maravilhoso.
indico para todos os meus pacientes e tem um efeito bem legal, tá? Então, se a gente pode lançar mão de todos esses artifícios para melhorar, para potencializar os efeitos dos nossos tratamentos aqui na clínica, por que não, né, gente? Tudo aquilo que a gente puder fazer para entregar um resultado completo para o nosso paciente, a gente tem que fazer. E os pacientes gostam muito de saber que a gente está fazendo algo que foi feito para eles, que é personalizado para eles, para a pele deles, né? Então, realmente é algo que eu costumo utilizar muito e que complementa o tratamento que a gente vai fazer no consultório. E aqui está o nosso diferencial, gente. Então, invistam, tá? Invistam também em conhecer os ativos, em fazer outros cursos. Agora, recentemente, eu fiz uma mentoria com uma farmacêutica só sobre prescrição, tá? Que me trouxe, assim, muito conhecimento sobre os ativos manipulados, que eu acho que é bem importante para nós, profissionais, que a gente tenha todo esse conhecimento, porque existem aqueles ativos tradicionais que funcionam, mas todo dia surgem no mercado novos ativos e a gente tem que estar sempre por dentro. Onde tu procura e faz esses... Então, gente, são muitos lugares, tá? Eu posso passar algumas indicações para vocês. Esse último curso que eu estava fazendo, que era uma mentoria online, que foi duração de 3 meses, eu fiz com a Viviane Krusinski, que ela é uma farmacêutica, que ela trabalhava na Spengler, que é uma farmácia de manipulação bem antiga, ela trabalhou muitos anos, eu acho que ela trabalhou 20 anos na área magistral, então ela tem muita experiência, tá? Eu posso passar o contato dela para vocês. Foi fantástico, aprendi muito sobre os cosméticos, né? Sobre os ativos, o que tem de mais moderno hoje, o que realmente funciona, mecanismo de ação, disfunções estéticas também. Bem legal, vale a pena. Eu vou escrever o nome dela aqui. Ela tem um Instagram, tá, gente? Mas eu também posso enviar o contato dela para vocês. Eu posso deixar. Vocês podem me chamar no Instagram, tá? Que eu envio o contato dela, porque eu sei que toda semana ela tá fazendo turmas, né? Enfim, vocês podem entrar em contato com ela para fazer essa mentoria, que é bem legal. Eu acho bem legal vocês fazerem já na graduação, tá? Outro curso que eu fiz que me acrescentou bastante nessa questão de prescrição foi o curso da Ivone Moser. A Ivone Moser é bem famosa, vocês já devem ter ouvido falar nela. Ela também é uma fisioterapeuta dermatofuncional. Eu fiz um curso com ela de cosmetologia que foi incrível, tá? Outros cursos que eu indico para vocês quando vocês estiverem iniciando é o curso da Patrícia Brandt. Vocês devem conhecer também. É uma biomédica. Patrícia foi quem me abriu as portas, tá, gente? Foi quem me deu segurança para iniciar na área. Então, eu recomendo o curso da Patrícia para todo mundo que está iniciando. É fantástico, tá? A Bianca Carvalho. A Patrícia também tem curso de bioestimulador e tem curso de fios. Eu fiz com ela também. A Bianca Carvalho é ótima também, tá? Mas a Bianca Carvalho eu indico para quem já tem experiência na área, porque ela ensina técnicas mais avançadas, tá? Como, por exemplo, preenchimento de têmporas. Então, a Bianca Carvalho eu indico para quem já tem a mão, para quem já tem a prática clínica, assim como o curso em cadáver eu também indico para quem já tem prática, tá, gente? Porque no curso em cadáver a gente não aprende a injetar, tá? A gente conhece os planos, a gente conhece a anatomia da pele, a gente vai dissecar cadáver, tá? Então, tu não vai aprender a injetar. Como dilui o Botox, em qual região tu usa, qual reticulação de ácido hialurônico. Isso tu não vai aprender, tá? Tu vai aprender anatomia. O curso que eu fiz foi com anatomista e cirurgião plástico, o Alex de Souza. Vou deixar o nome dele aqui também. O curso foi incrível. Mas eu indico para quem já trabalha na área, para quem já tem experiência, tá? Eu vi vários colegas que não faziam tratamentos estéticos e esse curso de investimento é bem alto e para eles não valeu a pena porque eles não sabiam nem do Botox, tá? Então, não acho que vale a pena vocês fazerem curso em cadáver antes de já ter a prática clínica, certo? Então, foquem nessa parte de prescrição, tá, gente? Porque aí tá o nosso pulo do gato. Porque a gente sabe que hoje clínica de estética avançada tem uma a cada esquina, né? Infelizmente, é algo que está ficando bem banalizado. Eu fico bem triste com isso, porque eu vejo que tem muito profissional que não se especializa, que faz só uma pós e sai fazendo todos os procedimentos, injetando tudo no rosto de todo mundo, né?
enquanto tem outros que procuram realmente se especializar e se qualificar para fazer um procedimento estético. Então, uma vez que um profissional da classe faz alguma coisa errada, compromete todos nós, né? Por exemplo, os peelings químicos, um profissional farmacêutico teve uma intercorrência e a gente acabou não podendo fazer. Então, por isso, eu sempre quando eu vou falar para profissionais que ainda estão na faculdade ou que estão iniciando, se especializem, gente. Não façam nada que vocês não tenham segurança, tá? Porque vocês vão comprometer toda uma classe. Quando a gente tem uma intercorrência grave e não consegue resolver, a gente acaba comprometendo os colegas, né? E outro conselho que eu sempre dou para todo mundo é não faça aquilo que tu não sabe resolver. Se tu não sabe resolver a intercorrência que esse procedimento pode te gerar, então não faça, tá? A gente tem que estar sempre preparado para resolver uma possível intercorrência. Isso é muito importante. Então, aqui para finalizar, eu trouxe meu case de sucesso, tá? Gente, eu sei que a gente não pode postar foto de antes e depois, mas calma que essa aqui é a minha mãe, tá? Então, foi autorizadíssimo pela paciente, acho que foto da mãe não tem problema a gente divulgar, tá? Então, gente, essa comparação de antes e depois eu trouxe para mostrar para vocês o que a harmonização facial faz, tá? A harmonização facial, quando a gente identifica realmente os pontos que devem ser melhorados, onde a gente deve aplicar, ela não transforma o nosso paciente, ela embeleza o nosso paciente, ela traz harmonia para o rosto do nosso paciente, ela traz rejuvenescimento para o rosto desse paciente, ela traz um ar mais descansado, um ar mais alegre, um ar feliz, tá? A harmonização, quando bem feita, quando bem planejada, quando bem analisada, ela não modifica o rosto do nosso paciente, ela não deixa o nosso paciente com o rosto inflado, ela não deixa o nosso paciente com o rosto caricato, ela deixa o nosso paciente com o rosto belo. Nesse caso, eu só tornei o que era belo mais belo ainda, tá? Porque minha mãe já é uma pessoa linda e eu só identifiquei ali uns pontinhos que a gente precisava melhorar e deixar ela mais bonita ainda, tá? Então, na minha mãe foram utilizados 8 ml entre hidroxiapatita de cálcio e ácido hialurônico, tá? Esse foi o presente da mamãe de Dia das Mães. Olha só, quem não quer ganhar uma harmonização facial de Dia das Mães, né, gente? Então, o que eu fiz na minha mãe, tá? Eu fiz parte de malar, ficou linda, né, gente? Eu fiz parte de malar e de zigomático, tá? Preenchimento de malar e de zigomático. Eu fiz preenchimento de mento, fiz preenchimento de contorno de mandíbula, linha do pré-jaw, tá? Que é essa região aqui pré-bulldoguinho, para conseguir deixar essa linha aqui mais retinha, né? E disfarçar um pouquinho o bulldoguinho. Fiz botox nela e um leve contorno nos lábios. Ela tava assim bem apreensiva, ela não queria fazer preenchimento labial porque ela usa aparelho. Ela tava morrendo de medo. Ai, Camila, não vou ficar com o lábio muito grande. Eu disse, não, mãe, deixa que eu vou fazer. E fiz só um contorninho leve volume, tá, gente? Então eu utilizei 8 ml no total aqui e fiz a aplicação de botox também pra gente dar uma arqueadinha na sobrancelha e amenizar as linhas. E olha como ficou bonito, como ficou harmônico, como trouxe jovialidade, como trouxe um ar de descanso, um ar de saúde pro rosto dela, né? Todas as pessoas falam, ai, mas tua mãe já é linda, não precisa fazer nada. Quando a gente faz os tratamentos que a gente vê que a gente consegue melhorar ainda mais uma pessoa que já tem um rosto belo, né? Então, esse foi o resultado da minha mãe depois de 8 ml de ácido hialurônico e a aplicação de botox. Então, eu trouxe aqui uma mensagem para vocês, né, para finalizar a palestra. Todo mundo começa forte, mas o sucesso vem para aqueles que têm compromisso inabalável de continuar assim até o fim. É para dizer para vocês que, claro, a gente tem que ter talento, né? A gente tem que ter a mão para fazer os procedimentos estéticos, mas disciplina e constância são essenciais para que a gente atinja o sucesso, né, gente? Porque aplicar um tratamento estético, qualquer pessoa que é treinada, ela consegue injetar, tá? Porque, na verdade, a gente estuda, a gente aprende os pontos. Qualquer pessoa que for treinada para fazer isso vai conseguir fazer isso, vai conseguir aplicar um botox, vai conseguir
fazer um preenchimento, mas a diferença é aqueles profissionais que vão se especializar para saber realmente o ponto certo, né, a aplicar. Os profissionais que realmente vão ter a disciplina de continuar constantemente se atualizando, estudando para entregar o melhor resultado para o seu paciente, não para entregar um resultado pobre, só fazer o procedimento, tchau para o paciente, mas sim entregar um procedimento completo, né? Entregar uma experiência para esse paciente. Então, isso que eu considero mais importante. Entregar um bom resultado é a nossa obrigação, né? O paciente está nos pagando para isso, mas a gente tem que entregar algo a mais para se diferenciar nesse mercado que hoje está tão competitivo e cada vez mais a gente tem profissionais entrando, né? Então, se estudem, se atualizem, se comprometam e sejam profissionais qualificados para trabalhar com harmonização facial. Gente, é uma área linda, é uma área que nos completa, que nos traz uma satisfação profissional imensa, tá? Nós farmacêuticos, nós temos todas as comissões, a gente traz da graduação uma bagagem gigante de conhecimento que a gente utiliza muito, tá? Então, nós somos sim habilitados, nós somos capazes de trabalhar com estética. Eu vejo muito essa diferença, às vezes, quando eu faço alguns cursos, né? Eu vejo que os farmacêuticos realmente são muito capacitados para fazer os procedimentos estéticos. Então, se sintam confiantes, se capacitem, tá? Para fazer, porque nós somos realmente profissionais muito qualificados para trabalhar com os procedimentos estéticos. Certo, gente? Eu vou deixar aqui para vocês, então, os meus contatos, tá? O meu e-mail, o Instagram da clínica e o meu Instagram. Vocês podem me chamar se tiverem qualquer dúvida, se quiserem uma dica, como vocês perguntaram de curso, se vocês não anotaram os nomes, eu também posso estar passando para vocês no Instagram, certo? E estou aberta a perguntas, se alguém tiver alguma coisa. Então, gente, quem quiser perguntar, quem quiser ligar o microfone, quiser fazer alguma pergunta, está aberta a área de perguntas e o QR Code para... Gente, QR Code eu não lembro o que é agora. Tá, enfim, mas o link para confirmação eu vou passar aqui para vocês. E o QR Code vou passar tudo aí para vocês agora no final da palestra. Perguntas? Só ligar o microfone ou mandar no chat mesmo. A Bárbara perguntou se o ácido hialurônico e vitamina C são efetivos em uso tópico. Gente, a gente sabe que o ácido hialurônico, a molécula é bem grande e não penetra na pele, né? O que a gente tem hoje, por exemplo, essa prescrição aqui que eu passei para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui. A gente tem um ácido hialurônico de baixo peso molecular, que é o oligo-HA, tá? Então, esse tipo de ácido hialurônico de baixo peso molecular, a gente garante que vai conseguir penetrar na pele, tá? Com relação à vitamina C, sim, tá? Ela tem uma função antioxidante bem importante na pele. A gente só tem que cuidar da vitamina C que vai comprar, tá? Porque existe a vitamina C pura e existem os derivados de vitamina C. Então, procura sempre ler o rótulo do produto que tu vai comprar para que seja ácido ascórbico, tá? Porque daí tu vai garantir que é vitamina C pura e que tu vai realmente ter o efeito antioxidante dela. Certo? Que bom que vocês gostaram, gente. Eu que agradeço a atenção de vocês, a participação. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Sim, eu posso mandar para vocês por e-mail, gente. Posso mandar sim. Tu me chama, Júlia, no Instagram e me passa o teu e-mail? E aí eu te envio a palestra, sim. Ou posso também, não sei se a Júlia tem o e-mail de todo mundo. Para se vocês quiserem, ela pode enviar para todo mundo. Ah, então eu vou enviar para a Júlia, gente. E aí ela envia para vocês. Perfeito, que bom. Ela vai estar enviando para todo mundo que foi cadastrado, então. Gente, botei o QR Code aí para quem quiser pegar e eu botei o link também no
chat daí, para confirmação. E aí eu mando a palestra no e-mail para quem quiser. Alguma pergunta, gente? É isso então, pessoal. Sem mais perguntas. É isso? Então, deixa eu ligar aqui minha câmera. Então, Camila, eu quero muito agradecer a tua palestra, foi incrível, super informativo. Tenho certeza que muitos alunos que talvez não tinham ideia do que iam querer fazer agora depois da tua palestra, com certeza tiveram norte. Então, muitíssimo obrigada. Tua presença é sempre incrível. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, a atenção de vocês. E estou à disposição, tá? Se alguém quiser me chamar no Instagram, por e-mail, enfim, para resolver algumas dúvidas, podem me chamar, tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo, boa noite.